No caso, doutora, a pessoa que cuida de um paciente que já está mais grave a situação, como é que é isso? A família deve sofrer bastante, né, com os cuidados? O cuidador e a família que trata ou que auxilia o paciente com demência, ela acaba sofrendo, a pessoa e a família acabam sofrendo muito com esse processo todo. Porque é um processo geralmente evolutivo, a doença é evolutiva e a doença vai piorando ao longo dos anos. Então isso exige muito da família, exige muita paciência, exige disponibilidade de tempo, exige dinheiro. E então, geralmente os cuidadores ficam muito estressados com a situação e podem desenvolver também doenças, no caso, depressões, ansiedades. As pessoas que cuidam podem acabar se descuidando, cuidam do paciente e descuidam-se de si mesmas, porque focam a atenção completamente no paciente. Há pessoas familiares que acabam levando a um quadro de negação da doença ou isolamento do doente, preferem colocar o paciente longe da família e, de uma certa forma, livrar-se do problema. Então, com certeza, de uma forma ou de outra, os cuidadores e a família do doente acabam sofrendo bastante também e necessitam, obviamente, de um cuidado médico, um cuidado profissional, tanto quanto o paciente demente. Doutor, e uma questão que deve ser frequente na família, né? Internar ou não esse paciente? Realmente a institucionalização, colocar o paciente num asilo ou numa instituição que faça o cuidado de pacientes dementes, é sempre um dilema na família, porque na maioria das vezes isso soa como um abandono do idoso. Claro que as situações são particulares, cada caso é um caso, cada idoso demente é um tipo de idoso demente e cada família é uma família. Existe a questão econômica envolvida, porque se você tem um idoso em casa, você trabalha, você precisa de um cuidador um cuidador pago, profissional, que fique com o doente o dia inteiro, você vai necessitar praticamente de 3 pessoas cuidando, serão 3 turnos e além disso um folguista. 3 pessoas mais um folguista. Então, financeiramente, isso acaba se tornando completamente inviável para uma família. Se for uma família grande que possa fazer esse revezamento entre os membros, cada um cuida um dia, um final de semana para cada família, mas isso é muito mais raro. Geralmente, mesmo em famílias grandes, acaba sempre um dos filhos ou um dos parentes cuidando, se responsabilizando pelo doente e os demais acabam fugindo dessa responsabilidade. Então é muito difícil, essa questão de institucionalizar ou não. Mas eu acho que sempre as pessoas devem pensar, os cuidadores e as famílias, na questão do que se gostaria para si mesmo. Se você está mantendo o doente na sua casa, num quadro já de demência avançada, está conseguindo revezar com seus familiares, o doente está satisfeito na sua casa, está feliz, recebe o carinho de todos. É claro que é muito melhor que ele fique na sua própria casa, onde ele sempre viveu, ou com seus familiares queridos. Mas há situações em que isso se torna impossível. Não há membros da família num número suficiente para esse cuidado, não há condições de tempo, então as pessoas têm que trabalhar o dia inteiro e deixam o idoso em casa o dia inteiro sozinho com uma empregada. Isso é muito pior, por exemplo, do que colocar o paciente numa instituição boa, de qualidade, onde ele possa ter acesso a atividades musicais, a atividades de dança, ao contato social com outros idosos. Então, tudo isso depende muito de qual instituição ele vai ser colocado e qual a característica da família, qual a característica da casa onde ele reside. Doutor, mas em geral, a situação desses idosos institucionalizados é boa? Bom, isso é um reflexo da qualidade da saúde do nosso país. Como nós sabemos, a saúde no país é bem deficitária. E claro, a maioria desses locais onde os idosos são institucionalizados, a maioria desses locais deixa muito a desejar em vários quesitos. Então nós observamos locais sem higiene,
com um número insuficiente de profissionais para o cuidado, com dificuldades na alimentação. Então, a questão aí realmente não é boa, a situação geral, isso tratando-se do estado de São Paulo. Mas vamos imaginar isso para o Brasil todo, com certeza a situação se torna um pouco mais complicada. Então, realmente é uma questão de saúde pública e acaba gerando essa dificuldade econômica mesmo, porque o idoso ele já não produz mais. Ele passa a ser visto muitas vezes por alguns familiares com apenas a fonte de renda da sua aposentadoria. Então, usa-se aquela aposentadoria para pagar um local, para que se pague um local não muito adequado, e o que sobrar a família acaba ficando com o dinheiro. Claro que isso não é uma regra, né? Existem famílias que cuidam muito bem dos seus idosos dementes, mas com certeza existe uma grande parte, né, desses idosos sofrendo em locais que não são adequados.